Escuta, o que se mata mais na Terra não é a guerra, nem o revólver. São consciências que fazem a pessoa morrer de algum modo. O cara, às vezes, dá um tiro no outro porque está acionado por uma consciência que quer ver o outro morto. Isso é, o maior número de assassinatos ou homicídios que tem na Terra são feitos por consciências. Isso é posição minha. Você não precisa de admitir nada disso. Use o princípio da descrença. Vai estudar o processo, você chegar em alguma conclusão. Agora eu vou ler o que ele está falando para a gente esclarecer aqui certas coisas. Mantra. Nesse ponto será oportuno informar ao leitor ou à leitora que há mais de uma década, este autor, estando em tarefa assistencial projetado com lucidez fora do soma, através do psicossoma, sofreu violento ataque de 8 consciências extrafísicas sediadoras poderosas em conjunto. Quando já se sentia a pico de dessomar sob a pressão energética avassaladora dos seus perseguidores, sem conseguir mudar de ambiente ou dimensão extrafísica, recebeu repentinamente socorro providencial da retrocognição de um mantra com objetivos energéticos autodefensivos que, hoje sabe, empregara anteriormente como alquimista e com o qual conseguiu livrar-se do envolvimento energético mortal. Eu quero dizer para vocês que realmente isso aconteceu. Agora, eu falo aqui 8 consciências, porque tinham 2 que descobriram que eu estava lá. Mas serão 6 que eram as mais poderosas, que estavam em torno do processo. Essas é que fizeram um ciclo de encapsulamento em torno de mim, dentro do ambiente deles, que estava muito difícil de sair. Agora, o mantra, eu consegui recuperar o mantra e ver como é que era a situação, mas já veio com a orientação de não falar nada, para não chamar atenção. Esse mantra, realmente, hoje eu sei, e através dele eu tive até mais retrocognição dessas épocas todas aí, mais séria. Agora, o que é que se passa? Ele é uma frase composta de mais de um idioma e curta, mas que, vamos dizer, significa muita coisa simultaneamente, para mostrar o processo da energia e da força. Então, ele é extremamente complexo, paradoxal, difícil até da pessoa interpretar. Você lê assim, aparentemente, parece que não tem nada. Mas vai ver, não é. Agora, a expressão é de 2 línguas, no mínimo. Mas pode ser até mais de uma, dependendo da abordagem que a pessoa faz. Agora, eu não posso nem pensar nele, nem chamar atenção, para eu não colocar ninguém na onda do processo, porque isso aí pode atrair outras coisas. É preciso de ter uma noção do mantra desse para a pessoa se defender com ele também. Ele já é uma arma que só de mostrar que ela existe já é um perigo. Eles já vão atirar em você só porque viu que você está com a arma. Então é aquela pessoa que fez que puxou o revólver. Aí o outro dá tiro e mata. Legítima defesa. Então o processo eu não posso falar com quem não entende, porque senão eu estou julgando a pessoa no buraco, no abismo. Professor Valdo? Sim. No caso desses 6 assediadores, os amparadores não conseguiam chegar... Obrigada, que ele não funciona. Os amparadores não conseguiam chegar próximo do senhor? Escuta, a situação era o seguinte, eu estava na baratosfera, no lugar que tinha lá uma menina que eu estava tentando resgatar. O ambiente era deles. O amparador não vai lá num processo desse. Isso é invasão de domicílio, é invasão da opção de coisa. Então, para entrar lá, você não pode ir como amparador, você tem que ir escuro, sombrio, opaco, sujo, baratrosférico, igual todo mundo, é o que eu estava. Mas antes de chegar lá, tinha 2 consciências que viram a minha condição e falaram para os caras que dominavam lá. Eles juntaram os 6 e ficaram me esperando. A hora que eu cheguei, eles me encapsularam. Como eu sou consciente e eu estava projetado, eu mudo, por exemplo, de dimensão na hora. Mas ali, a hora que eu fui pescar, já era tarde. Aí eu falei assim, não, então vamos ver o que eu faço aqui. Eu comecei a julgar energia. Comecei a querer me encapsular lá dentro. Na hora que veio o processo. Instantaneamente na minha cabeça o problema do mantra e o que era com aquilo para mim. Eu então comecei a usar o mantra, na hora que usava assim,
o assediador ficava a 4, 5, 6 metros de distância e não conseguia nem chegar. E se chegasse, ele era expurgado, como se fosse cuspido do ambiente. Agora, o mantra realmente me dá muita força, se eu precisar. Mas eu parei com isso. Eu usei uma temporada, porque é muito aborrecido você não ter que pensar no que é. Certo. E, ao mesmo tempo, se usar. Na hora, você tem que pensar. Certo, professor. Agora, por exemplo, eu fiz caso desse que quebrou até a cadeira com a pessoa. Suponhamos... O cara estava falando muita besteira, e eu estava dentro de um anfiteatro grandão, anfiteatro, só a metade, esse nosso aqui é inteiro. O de lá era grandão e bem alto, maior assim, ó, maior do que aqui, mas o negócio não. Tinha uma pessoa lá em cima que estava falando besteira. Então eles começaram a falar em negócio de energia, então eu comecei a mexer com as energias. Pensei, não, a gente pode mexer, tem até umas coisas maiores. E julguei a energia, o cara caiu com a cadeira e tudo, quebrou, ninguém sabe o que aconteceu com o sujeito. Da cadeira ele caiu no chão sentado e a cadeira quebrou com ele, na hora. Mas estava falando muita besteira. Aí ficou só na base da gargalhada e tal, ficou por isso. Agora, já teve casos assim que eu tive que usar sério, na ocasião. Foi na época que nós estávamos trabalhando com o processo que eu falei para você, que já está muito grosso, então preciso mexer com o povo. No início aqui eu ainda usava o mantra. Teve algumas viagens que eu tive também que usar, porque era muito assédio, a gente estava tudo em cima de under attack, como eu chamo. Professor... Agora, depois isso acalmou. Foi nessa época que apareceram a Pantera lá com um casal que ajudava. Se tivesse acontecido algo pior, se o senhor tivesse ido a óbito, o senhor sairia instantaneamente lá como consex? O senhor sairia daquele ambiente? Não, lá eles iam me buscar, né? Aí o negócio seria diferente. Mas veja, ia buscar o quê? Consciex, isso não resolve. Eu honro muito a minha condição de consim. Né? Ainda bem, nós também. Agora, chegar lá e entregar assim, o ouro, né? Tem outro nome, né? Entregar na hora, não dá, né? Tinha que dar um jeito. Agora, isso aí talvez tenha sido a condição mais perigosa dessa minha vida com esse corpo. Não foi o meu infarto, não foi o meu nascimento, não foi o meu acidente. Eu acho que esse é o pior deles, todos eles. Eu só sei, minha filha, que eu cheguei no meu corpo depois, ainda com taquicardia, né? respirando fundo, e fomos trabalhar. Agora, ó, depois nós demos um jeito, a gente tirou a menina de lá. Isso aí, isso eu já isso não ficou por aí, não. Agora eu entendi. To be continuo. Teve um processo contínuo. Obrigada. Um novo episódio.